A paz do Senhor Jesus, minha gente, estamos aqui mais uma vez para darmos continuidade ao nosso estudo bíblico, né? Nós estamos naquela pretensão de transformar a Bíblia, as palavras bíblicas, os textos bíblicos para uma linguagem bem atual, bem natural, para que vocês possam entender como Deus fez tudo, como Ele criou tudo e como Ele atua no mundo hoje, Pai, Filho e Espírito Santo. Porque sem entendimento fica difícil, ou a pessoa não consegue, né, acompanhar, entender as coisas, ou ela se torna fanática, né? Então vai de um ponto para outro, mas com o entendimento, com compreensão, transformando tudo isso no nosso dia a dia de hoje, vai ficar mais fácil. Eu espero que sim, esse é o desejo do meu coração. Então nós paramos no capítulo 1, nós fizemos todo o capítulo 1 de Gênesis, né? Nós estamos começando do começo. E hoje nós vamos para o capítulo 2 e vamos começar na formação do Jardim do Éden. Como vocês sabem, Deus fez tudo, depois Deus formou o Jardim do Éden e agora vai vir a criação do ser humano. Vamos lá? Então, capítulo 2, versículo 4, a formação do Jardim do Éden. Estas são as origens dos céus e da terra quando foram criados no dia em que o Senhor Deus fez a terra e os céus, que foi o que nós estudamos antes. Toda planta do campo ainda não estava na terra e toda erva do campo ainda não brotava, porque ainda o Senhor Deus não tinha feito chover sobre a terra e não havia homem para lavrar a terra. Então percebe? As coisas já existiam, mas ainda não tinham começado a nascer, a fazer parte da terra. Por quê? Porque ainda não havia chovido e não havia o homem para lavrar a terra. Olha a importância do ser humano. Olha a importância. Vamos começar por aí. Como você é importante, homem, mulher, para a terra, para onde nós vivemos. Vamos continuar. Um vapor, porém, subia da terra e regava toda a face da terra. Esse é o princípio de tudo. Era tudo, estava vazio ainda. Deus tinha criado tudo, mas estava tudo parado. E aí, no 7, né? 2:7. E formou o Senhor Deus o homem do pó da terra. Oh, glória a Deus! E soprou em seus narizes o fôlego da vida. E o homem foi feito alma vivente. É engraçado, né? Vocês que já viram o nascimento de uma criança, né? Quando ela é retirada do útero, ela precisa, né? O médico dá um tapinha assim, porque ela precisa respirar. É o primeiro fôlego de vida que ela tem, né? Porque até então ela estava respirando pelo cordão umbilical na barriga da mamãe. Aí quando o médico tira, né? Que ela nasce, né? Ou simplesmente nasce, ela precisa respirar, porque é aí que vai começar o fôlego da vida. Ela vai começar a vida da criança, né? Quando a pessoa morre, o que acontece? Ela para de respirar. Então, o fôlego de vida, minha gente, olha, já vamos imaginar isso? Você ainda está fazendo isso? Aspirando, soltando. Esse é o fôlego de vida, tá? O fôlego de vida de Deus, tá? A vida de Deus entrando em nós, dando vida para nós aqui na terra, tá? Esse fôlego de vida é aqui na terra, tá bom? Olha já que lição maravilhosa que nós já estamos aprendendo assim de cara. O fôlego de vida, né? Deus sopra o fôlego de vida, que é o fôlego de vida que está na natureza, minha gente, que dá vida a tudo. É o fôlego de Deus, a vida de Deus. Vamos seguir? E formou o Senhor Deus o homem do pó da terra
e soprou em seus narizes o fôlego de vida, aquilo que nós lemos. Uma outra coisa importante para a gente observar, como foi que Deus formou o ser humano, né, o homem, do pó da terra. Ele pegou a terra, né, fez lá o boneco, como a gente já viu em alguns filmes, né, tal, e soprou o fôlego de vida, né? Então, aí o homem se fez alma vivente, alma vivente. Nós fomos feitos, segundo a Bíblia, da terra, do pó da terra. Porque na terra é que nasce tudo. Vocês já perceberam isso? Nasce, né? As coisas nascem da terra, né? As plantas, as flores. E nós, esse daqui, ó, esse corpo aqui, foi feito da terra. Por isso que, quando nós morremos, nós somos enterrados. Nós voltamos para a terra, porque esse corpo aqui, ele vai voltar para a terra, vai se decompor e vai formar os nutrientes da terra. Tudo que morre vai para a terra e vai formando a terra, né? Isso é uma outra história que fica para uma outra vez. Vamos dar continuidade aqui. E formou o Senhor Deus o homem do pó da terra e soprou em seus narizes o fôlego da vida. E o homem foi feito alma vivente. E plantou o Senhor Deus um jardim no Éden, da banda do Oriente, e pôs ali o homem que tinha formado. E o Senhor Deus fez brotar da terra toda árvore agradável à vista e boa para a comida, e a árvore da vida no meio do jardim, e a árvore da ciência do bem e do mal. Minha gente, eu acho que aqui a gente já tem muito material para depois dar continuidade. Esse versículo 9 aqui é muito importante. Vamos repetir. E o Senhor Deus fez brotar da terra toda árvore agradável à vista e boa para a comida. Então, nesse momento também o Senhor Deus fez brotar a árvore que ia ser alimento para o homem, né, para os seres humanos. Foi a partir da criação do homem que se brotou a árvore toda árvore agradável à vista e boa para a comida. Olha só, minha gente, Deus providencia tudo. E eu quero que vocês saibam que Ele continua providenciando tudo, viu? Ele continua fazendo a terra frutificar, as coisas acontecerem na terra, né? O que acontece é que o ser humano atrapalha um pouco, né? Atrapalha, em vez de ficar arando a terra, fazendo a terra produzir, tem alguns que atrapalham, estragam, né? Então, minha gente, olha a importância que existe na terra. Agradável à vista e boa para a comida. E a árvore da vida no meio do jardim. E a árvore da ciência do bem e do mal. Olha só, minha gente, ó, desculpa, eu bati a mão aqui. Mas veja só, olha só, aqui é o princípio, minha gente. Aprende isso que o resto vai ficar mais fácil. A árvore da vida no meio do jardim, né? Linda, formosa, árvore da vida. E a árvore da ciência do bem e do mal. A árvore do bem e do mal. Então tem pessoas que falam assim, mas existia só o bem, não existia o mal. Não é assim. E a árvore da ciência do bem e do mal, Deus já plantou lá no jardim do Éden. Percebe isso, minha gente? Isso é importante. Ele plantou no meio do jardim a árvore da vida e depois a árvore da ciência do bem e do mal. O que é? Aquilo que ia ser bom para o ser humano e o que não ia ser bom para o ser humano, para os animais, para todo ser vivente, né? Por quê? Nós temos que aprender o bem e o mal. Nós precisamos conhecer, ter conhecimento, porque
Amar a Deus na ignorância, sem conhecimento, não é difícil. Não é difícil, né? Você não sabe nada, não conhece nada, só conhece aquilo, né? Então, agora, quando você optar pelo bem, optar pelo amor a Deus, né? Escolher o amor a Deus, escolher reverenciar o Criador, escolher o que é bom e o que não é bom, ter essa escolha, isso é que faz a diferença. É isso que faz a diferença. Não é mesmo, minha gente? Porque uma criancinha que faz alguma coisa errada, você vai lá, você corrige, tarara, é uma coisa. Agora, um adulto que faz uma coisa errada, que tem conhecimento do bem e do mal e faz o errado, aí já é outro departamento, tá certo? Então, é exatamente isso que foi criado por Deus, porque nós temos que ter consciência e nós temos que ter uma escolha. Nós temos que escolher amar a Deus, escolher o que é bom. Escolher é uma escolha nossa, porque só assim nós vamos ser, porque Deus nos criou a sua imagem e semelhança. Eu preciso conhecer os dois lados, o que você vai produzir fazendo bem e o que você vai produzir fazendo mal, né? Não ser enganado. Então, olha aqui, está aqui, isso faz parte da Bíblia. Deus criou assim. E a árvore da ciência do bem e do mal. Nós temos que escolher, nós temos escolhas, tá? Deus nos fez capacitados para escolher entre o bem e o mal. Deus é o bem, o diabo é o mal, né? Então existe o bem, existe o mal. Qual você vai escolher? Que caminho você vai tomar? Deus nos fez iguais. Nós somos todos, mas eu não tive oportunidade, não sei o que. Isso não é desculpa. Não é. Está aqui diante de nós, nos nossos olhos, o bem e o mal. Muitas vezes Deus até permite, né? Permite, porque também nós temos um livre-arbítrio também, ele não é um carrasco, de fazer coisa ruim e sofrer as consequências né? Quanta gente tem a vida amarrada aí, não vai para frente, né? Porque ter dinheiro, ter fortuna, isso não quer dizer que foi para frente, viu, minha gente? Isso não quer dizer que cresceu espiritualmente, cresceu como ser humano. Isso é o de menos, né? Então, não tem esse conhecimento, nós precisamos do conhecimento. A árvore da ciência quer dizer do conhecimento, do bem e do mal. Amém? Isso é importantíssimo. Eu quero que vocês guardem muito bem isso. Deus colocou no meio do jardim a árvore da vida e a árvore da ciência do bem e do mal. Amém? Vamos orar, vamos agradecer, vamos pedir a Deus que venha esclarecer o nosso entendimento e o nosso coração também, porque nós precisamos entender com a mente e com o coração. Vamos orar? Deus Pai Celestial, em nome do Teu Filho Jesus e na unidade do Teu Espírito Santo, nós te oramos, Senhor, para que o Senhor venha, que o Teu Espírito Santo venha esclarecer o nosso coração e o nosso entendimento de mim, para falar, para passar isso que o Senhor quer que seja passado e para aqueles que estiverem ouvindo, vendo esse vídeo, para que o Senhor esclareça, traga o entendimento, traga luz na mente e no coração, Senhor, para que compreenda aquilo que está tão claro, mas que fica difícil muitas vezes para o ser humano compreender, entender, alcançar a grandeza desse ensinamento e poder, por vontade própria, segundo o seu coração, escolher entre o bem e o mal. E que o Teu Espírito Santo me ajude a passar esse entendimento, o princípio de tudo, Senhor, para que haja uma escolha
e as pessoas possam saber o que ela vai colher mais lá na frente, porque vai depender do que ela plantar no coração, na mente e na vida. Eu te peço e te agradeço, Senhor, hoje e sempre. Amém, em nome de Jesus. Amém, minha gente, amém, amém. Olha, hoje foi um texto tão pequenino, mas tão importante, porque se nós entendermos o princípio, o comecinho, né, pegar o fio da meada, como se diz, todo o resto fica mais fácil. Deus abençoe. Te abençoe abundantemente, hoje e sempre. Abra o teu entendimento e o teu coração para as palavras que estão aqui na Bíblia Sagrada, palavras do Senhor. Amém? Até mais.